Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan News, o 107.1 e também pelo YouTube, o YouTube aqui da Jovem Pan Curitiba. É um prazer receber todos vocês aqui, né, para mais esse encontro semanal e receber o meu convidado hoje, um convidado bastante especial, o empresário Júnior Durski. Um nome que dispensa maiores apresentações aí, principalmente na área gastronômica. O Durski, que já tem uma história bastante importante, né, com o seu Grupo Madeiro. Um grupo que ele criou, um grupo que cresceu bastante, se espalhou pelo Brasil praticamente todo, e o Durski é um convidado que eu já estava tentando trazer há algum tempo, né? Mas ele sempre com a agenda bastante concorrida. Júnior, prazer ter você aqui, muito obrigado por estar hoje presente aqui no estúdio do Grandes por Bessa. Bessa, uma satisfação muito grande estar contigo de volta. Nós temos aí um passado de estar junto, né, nas inaugurações, você sempre nos prestigiando nas inaugurações do restaurante e de todas as novidades. Enfim, uma satisfação estar de volta contigo aqui, estou sempre à disposição. Bacana. É verdade, né? Eu acho que posso dizer que acompanhei o início do Madeiro, quando você inaugurou, acho que a primeira loja, se eu não estou enganado, você vai me corrigir, se eu estiver, ali no Largo da Ordem, certo? Exatamente. Ali naquela esquina, ali em frente à Sociedade Garibaldi, não é isso? Exatamente, na frente da Praça João Cândido, né, na rua Jaime Reis. E nós abrimos lá o primeiro restaurante em 2005, junho de 2005, foi o primeiro. Uhum, que hoje fica ali ao lado do Durski. Exatamente, no lado do Durski, né? Isso, exatamente. Você... Na verdade, essa que eu citei foi uma que veio na sequência, então. Essa foi mais para baixo ali, na praça, em frente ao Relógio das Flores ali, né? Essa foi... isso foi acho que uns 3 anos depois, mais ou menos. Né? Exatamente. Que hoje não existe mais. Hoje não existe mais, que era o Madeiro Relógio das Flores. Madeiro Relógio das Flores, exatamente. Essa que você citou, que foi a primeira, então, é aquela que está lá até hoje, né? O... Madeiro Prime Steakhouse. Madeiro Prime Steakhouse. Exato. Exatamente. Que tá ali, aí logo em seguida você comprou ou alugou aquele imóvel histórico do lado e abriu o Durski, né? Que foi o seu restaurante de alta gastronomia, que é um dos grandes restaurantes aí de Curitiba. Na verdade foi o inverso. Primeiro nós fizemos o Durski, eu fiz o Durski em 1999, quando eu voltei de Rondônia. Quando terminei, eu nasci em Prudentópolis, né? E fiz faculdade de Direito, acabei não exercendo, fui vereador lá em Prudentópolis. E sempre brinco que tive duas alegrias na política, quando eu me elegi vereador em Prudentópolis e quando eu renunciei o mandato 2 anos depois, porque não era para mim, não tinha nada a ver comigo, e aí eu fui embora para Rondônia. Morei em Rondônia e Mato Grosso, entre Rondônia e Mato Grosso, de 84 a 99. Em 99 eu voltei e abri o restaurante Durski, ali no Largo da Ordem. É verdade. Eu me lembro também dessa época. Eu ia até ler o seu currículo aqui, né? Mas você já se adiantou, tudo bem. Então, aí você voltou lá de Rondônia, abriu o Durski, mas mesmo assim você deixou ele nas mãos de outra pessoa, porque você, num primeiro momento, você não se dedicou a ele totalmente, né? Você ainda estava envolvido com os outros negócios lá, como madeireiro, né? Exatamente. Eu tinha minha atividade madeireira, daí eu morei lá no norte muito tempo, depois virei um trader, eu comprava e vendia madeira. E eu tinha uma vida de muitas viagens aí para o norte do Brasil, enfim, e tanto para vender madeira em algum lugar no mundo, que era o meu negócio. E aí, nos primeiros 2 anos eu trabalhei bastante no Durski, trabalhava, fazia o jantar, eu fazia, pelo menos inspecionava tudo, depois o pessoal tocava. Tô lá com a Neucélia, minha chefe, que entrou em 99, tá até hoje comigo, então meu time tá lá. A Margarete é outra, que é emblemática no restaurante Durski, que tá comigo também. E aí depois é que eu até achei encontrei o Luiz Roberto, que me ajudou muito lá. Luiz Roberto Pinho Borges. Exatamente, e a Isabela, que são os queridos, super competentes. Eles ficaram um tempo lá me ajudando, há alguns anos, né? Exatamente. Enfim. E aí, inclusive, tornaram o Durski conhecido, né? Exato. Em Curitiba,
né, para aquelas pessoas que gostam, né, de comer bem, né? Exatamente. Eu lembro que eles sempre estavam recebendo lá grupos de pessoas e tudo mais. Bom, inclusive no Dursk, né, ele teve um primeiro momento que ele tinha uma pegada mais eslava, assim, né? Você trouxe, inclusive, pessoas de Prudentópolis, né? As garçonetes, enfim, a equipe, eram todas aquelas mulheres que, né, você olhava assim, parecia que elas tinham sido importadas lá da Ucrânia, né? Trazidas, né? Melhor dizendo, né? O importadas foi uma maneira carinhosa aqui, né? Exatamente, eu contratei todo mundo lá em Prudentópolis exatamente porque a ideia era fazer um restaurante com receitas da família. Eu venho a minha origem é polonesa e ucraniana, então tinha tudo a ver para fazer uma comida polonesa eu vim contratar em Prudentópolis, né? E você sabe que isso gerou uma maneira da gente contratar. Então o primeiro restaurante que foi o Dursk, eu busquei em Prudentópolis 18 pessoas para trabalhar e hoje nós temos nas nossas residências, para você ter uma ideia, nós temos 5.400 e poucas pessoas morando em nossas residências no Brasil inteiro. Então aquilo que eu fiz com o Dursk lá atrás, a gente fez com todos os 275 restaurantes do Grupo Madeiro hoje no Brasil. E todos eles a gente oferece residência para as pessoas que trabalham conosco a uma distância a pé dos restaurantes e não cobramos nada de aluguel para que elas morem nesses restaurantes. E exatamente... São 5.000 e quantas? 5.400 pessoas morando nas nossas residências. E exatamente porque isso permitiu com que a gente fosse contratar no interior, tanto quanto eu trouxe lá do restaurante Dursk de Prudentópolis, a gente, no Brasil inteiro, a gente contrata no interior e não na capital. E sempre procurando cidades mais que tem mais dificuldade de alguma profissão ou das pessoas encontrar um bom trabalho, ou porque não tem empresa para poder trabalhar e crescer. Então a gente faz esse trabalho social de ir contratar, trazer para onde a gente vai abrir o restaurante ou a capital, seja onde for, treina e oferece residência para que elas possam trabalhar e sempre a uma distância 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos no restaurante. Beleza. Beleza. Então, e aí você... Bom, você falou há pouco aqui, né, da sua formação em Direito. Mesmo assim, eu vou te apresentar aqui, né, oficialmente. Você é formado em Direito, você fez aonde? Eu fiz em Itapetininga, São Paulo. Mas não chegou a exercer, né? Não. Aí você, aos 20 anos, foi vereador, né? Foi eleito vereador em Prudentópolis, que fica aqui próximo, né? Ali a Guarapuava e tal, né? Você é neto do Jerônimo Dursk, né? Eu sou tataraneto do Jerônimo Dursk. Não, desculpe, tataraneto. Tá bem distante já. Do Jerônimo Dursk. Depois do Jerônimo Dursk, aí o filho dele era o Coronel José Dursk, que foi o primeiro prefeito de Prudentópolis. Então vamos fazer uma volta aqui ao tempo. O Jerônimo Dursk, que dá nome, inclusive, a uma rua aqui de Curitiba, no bairro Bigorrilho, né? Exatamente. Ele foi o primeiro imigrante polonês a imigrar oficialmente para o Brasil, o Jerônimo Dursk. Depois se estabeleceu em Curitiba. Ele era professor de música e professor de línguas. Ele foi o autor da célebre Cartilha Polaca. A primeira tradução do polonês para o português por escrito foi a Cartilha Polaca que ele escreveu. Legal. E ele que dá nome, né, à Rede Jerônimo, né? Exatamente. Você se inspirou nele, fez uma homenagem a ele. Se eu tivesse tido um filho homem, eu tenho 5 meninas, né? Com muita alegria, tenho 5 meninas. Eu sempre brinco, quem vai dar a sopinha pro papai depois de velho são as filhas e não as noras, né? Então... Você já tá garantido. Eu já tô garantido. E se eu tivesse tido um filho homem, o nome seria Jerônimo. Seria Jerônimo. Então, como não tive um filho, dei o nome de uma rede de restaurantes. Que bacana, acho que a homenagem ficou à altura do mesmo jeito. Bom, o Jerônimo Dursk, então, é seu tataravô. Aí o Coronel José Dursk foi o primeiro prefeito de Prudentópolis. Seu bisavô? Exatamente. Depois o Coronel depois o José Dursk Júnior, que foi meu avô, que morava em Prudentópolis, morou lá até morrer. Depois meu pai,
Seu pai também é Luiz Renato, né? Luiz Renato Durski. Ninguém te chama ou te conhece como Luiz Renato, né? Acho que só na família, talvez, né? Você sabe, Bessa, que esse negócio de dar Júnior, de colocar Júnior no final do nome, eu não acho que pode não ser uma boa ideia, porque enquanto pequeno, enquanto criança, todo mundo em casa, ou todo mundo vai te chamar de Júnior. Ou Juninho. Ou Júnior, ou Juninho. Mas depois que você cresce, você não muda de nome, né? Então, difícil que eu fosse me chamar de Júnior até os 18, sei lá, e ó, de agora em diante vamos te chamar de Luiz Renato. Não funciona assim, né? Então ficou Júnior. E depois acabou ficando Júnior Durski. Júnior Durski, que também virou uma marca sua. Exatamente. Né? E mais do que Júnior Durski, né? Porque, afinal, o seu restaurante mesmo, não as hamburguerias, o seu restaurante chama-se Durski. Chama-se Durski, né? Restaurante Durski. Que é um nome que não vai ter um xará aí jamais. É, né? Difícil. Agora, de qualquer maneira, aqui no sul se pronuncia muito fácil o Durski, né? Agora, fora do sul, não se pronuncia fácil. Não? Não é, não. Como é que fala? Durski. Durski. É Durski, né? A Durski então, eu já ouvi. Exatamente. Não, mas beleza. E aí, ok, aí você já falou, né, que você teve duas alegrias quando você foi eleito e depois você renunciou. Você viu que não era tua praia política? Eu era idealista, fazia direito, faculdade de direito, idealista na faculdade, então eu tinha uma ideia diferente de como as coisas funcionam na prática, né? Então não gostei, não tem nada a ver comigo, e aí renunciei na Câmara de Vereadores e na sequência eu fui embora para Rondônia. Meu pai era madeireiro em Prudentópolis e eu queria tocar minha vida sozinho. Então ele ficou em Prudentópolis e eu fui embora para Rondônia. Com 20 anos você foi? Eu fui com 22 anos. Eu me elegi com 20 e me emancipei para poder ser candidato. Com 22 renunciei e fui embora com 22 anos. Uhum. O mandato já era de 4 anos, né? Exatamente. Provavelmente. Exatamente, era assim. Então você não chegou nem a apresentar nenhum projeto, assim, que você se lembre lá na Câmara? Não, nada de não relevante. Não tem nada, nenhum legado seu nada lá como vereador? Relevante, né? Legal. Bom, aí você se mandou lá para a Amazônia, literalmente ficou lá quantos anos? Fiquei até 99, né? Fiquei de 84 a 99, 15 anos eu fiquei morando lá. Lá que nasceu a Laisa, que é minha filha mais velha, e a Maísa, que é a número 2. Que são filhas do seu primeiro casamento. Exatamente. Nasceram aí, lá em Ji-Paraná, em Rondônia. Com a Griselda, né? É isso. E depois você teve mais 3 filhas, a Isabela, a Alice e a Cecília, que está com 2 anos, com a Kathleen, né? Que é a arquiteta, inclusive, que faz os madeiros todos. Né? Exatamente. A Kathleen é minha parceirona aí nos restaurantes, tanto ela que tem o estúdio da arquitetura, que faz os desenhos todos, como me ajuda no dia a dia do restaurante. E só abrindo um parênteses aqui, né? Você conheceu a Kathleen, que você a contratou como arquiteta, né? Na verdade, tem uma história um pouco diferente. Eu tava separado e eu não nasci para ficar sozinho, eu queria casar, mas eu tive algumas experiências lá que não, depois do primeiro casamento, que também não deu certo, eu digo, eu tenho que ser mais assertivo na minha escolha agora. E aí eu tava sendo mais seletivo. No bar ou na balada eu sabia que podia dar errado, eu fui na igreja, por exemplo, sempre fui na igreja, sou católico, e digo, aqui também o pessoal não gosta nada dele, eu gosto de vinho e cerveja, não ia dar muito certo. Não combinava, né? Enfim. E aí, um dia eu estava na casa da minha mãe, e ela tinha ido na Casa Cor. Dona Maria, né? Isso, a Dona Maria está firme hoje, ela ainda continua sendo voluntária no Hospital Erasto Gettner, tem 85 anos e pega o carro e vai para o hospital, trabalha o dia inteiro e volta à noite. E aí na casa dela, ela tinha ido na Casa Cor e ganhou lá, comprou o catálogo da Casa Cor, né? E eu fui na casa da mãe, tinha o catálogo em cima da mesa, da Casa Cor em cima da mesa. E enquanto a mãe fazia alguma comida, porque ela também gosta muito de cozinhar, né? Veio dela essa vontade. E eu peguei a Casa Cor e comecei... o catálogo. E comecei a folhear. E vi que tinha a foto do ambiente e em cima tinha a foto da arquiteta e o nome. E eu pensei, nossa, sabe que aqui pode ser que eu encontre alguma coisa? E aí eu fui olhando e às vezes tinha ali alguém... Descobriu uma outra utilidade para o catálogo da Casa Cor. Eu estava na minha busca. E aí eu vi a foto de uma moça e me chamou a atenção, e aí eu vi o nome, Kathleen Ribas. Eu pensei, Kathleen Ribas tem que ser solteira, né? Porque se fosse casada, teria 2 sobrenomes, né? E aí eu vi e disse, bom, eu vou fazer um contato. E eu tinha um apartamento que eu tinha comprado para decorar, para reformar e fazer o projeto arquitetônico, e eu mandei um projeto.
Mandei um e-mail ainda para ela. Não tinha WhatsApp, né? Não tinha WhatsApp. Mandei um e-mail. E aí ela respondeu e tal. Depois marcamos de ir ver lá, ficava na Alameda Cabral. Na Alameda Cabral, não, Augusto Stelfeld. Augusto Stelfeld, né? Ficava lá e assim, nos encontramos. Eu sei porque você já me contou essa história. Pois é, nos encontramos lá e olhamos o apartamento e tal. Gostou dela? Disse, mas me diga uma coisa, por que você me chamou, né? Por que você... Qual a razão de você ter... Digo que eu gostei muito do teu ambiente que você fez na Casa Cor. Mas eu fiz o quarto do bebê. Né? Tipo, você gostou do quarto do bebê? Né? Falei, não, eu gostei, eu achei que tinha muita... Sei lá o que eu falei, né? Depois não contou toda a verdade, né? Depois que eu falei, ó, eu gostei da tua foto, né? O quarto eu nem vi. E nós casamos isso em 2006. E olha só, temos 3 meninas, mas então foi assim. Deu certo, hein? É. Quantos anos já de casado? Pois é, de 2006. Ah, 2006 vocês casaram. Então já... 17 anos. 17 anos, Legal, olha só. E então tá contada a história aqui, né? Que eu acho muito bacana isso. E a Kathleen depois acabou virando a arquiteta oficial, né? Porque daí coincidiu também com o início do Madeiro, né? Aí você começou essa expansão, né? Exatamente. Você fez lá o primeiro, o Steakhouse, o Prime Steakhouse, né? Exato. E aí você começou... Depois começou a expansão. Né? E ela que criou aquele layout todo, porque todos eles têm a mesma cara, né? Todos eles têm a mesma fachada. Como se fosse a mesma fachada. E a fachada tem exatamente porque ali na Jaime Reis ao Madeiro, tanto quanto o restaurante Durski do lado, ali são áreas de preservação permanente. Então não podem mexer. É patrimônio tombado, então não podem mexer na fachada. Na frente do Belvedere ali. Exatamente. Né? Então com isso a fachada não pode mexer, é tombada pelo patrimônio histórico e por isso que a gente usou isso, porque é do patrimônio histórico, né? Uhum, sem dúvida. Não, isso acho que faz parte até do charme ali, né? Da região, dos estabelecimentos que tem ali, né? Do próprio Durski, né? Exatamente. Você entra ali... né? É um outra... É histórico, né? O lugar. E ali é muito bem preservado, aquela praça na frente é linda, rua de paralelepípedo ali, tem todo um charme aquela região, né? Exatamente. Então muito bem cuidada hoje, né? Claro. Olha só, bom, aí você então volta lá da Amazônia, claro, deu esse nome, né, para sua rede Madeiro, em função, né, da sua atividade como madeireiro, certo? E em que momento você falou assim, puxa, madeira não tá dando mais, não sei se foi isso, né, que fez você mudar de ramo, digamos assim, e você falou, agora eu vou virar aí, porque até então não existia, assim, uma rede genuinamente brasileira, ou paranaense, pelo menos, de hamburguerias, né, uma rede com essa, com várias lojas e tudo mais, né? Esse conceito. Exatamente. Eu então vim em 99, aí fiz o restaurante Durski, depois em 2005 eu fiz o Madeiro. E continuei sendo madeireiro, comprando madeira no norte do Brasil, seja lá em outros países também, e vendendo em algum lugar do mundo. E fiquei em 2005 fiz o Madeira, o restaurante Durski não deu muito certo lá no início, tinha muito pouca gente, aquela área não era bem cuidada, aquela área ali do centro histórico não era bem cuidada, né? E aí fiz em 2005 o Madeiro, também não deu certo, tinha pouco movimento no Durski, pouco no Madeiro Prime. Depois em 2007 eu fiz no Paládio, quando inaugurou o Shopping Paládio, também não deu muito certo, ou deu errado no Shopping Paládio, porque lá teve aquele problema do piso, você deve lembrar, sim, você estava cobrindo lá, que eles fizeram o shopping, ficou lindo o shopping muito grande, bonito. Tiveram que trocar o piso, né? Tiveram que trocar, mas quando eles abriram, eles tinham feito uma proteção no piso enquanto construíam e fizeram a proteção, acho que de compensado alguma coisa, e terminaram as paredes, sei lá, o resto do shopping. 2, 3 dias antes da inauguração, eles tiraram aquela proteção e estava tudo quebrado, e era mármore, estava absolutamente o piso do shopping inteiro quebrado. E assim mesmo eles fizeram imagino que por contrato, seriam obrigados, imagino, e fizeram a inauguração do shopping. Mas aquilo estava muito feio, porque estava tudo quebrado. E ali a imprensa acabou noticiando muito aquilo, pegou muito mal, teve inclusive acidente, pessoas que tropeçavam, caíram. E aquilo, o shopping não foi bem por conta daquela abertura com o piso errado. Então o Madeiro também não deu certo. E já na largada, né? Na
largado. Infelizmente foi Exatamente, um problema... todo mundo esperando uma coisa, né? Então esse foi em 2007, o segundo Madeiro que foi lá no Paládio. Daí, Que não existe mais, então. Existe. Ah, existe? Existe. Não, ficou dando prejuízo. Eu tinha o Durski dando prejuízo, o Madeiro Prime ali na Jaime Reis dando prejuízo e o Paládio. Aí nós abrimos o terceiro Madeiro, o quarto restaurante lá no Shopping Miller, em São José dos Pinhais, do Dr. Salomão Soifer. No Shopping São José, então. No Shopping São José, do Dr. Salomão Soifer do Shopping Miller. Isso. Abrimos lá o terceiro, porque eles me convidaram. E aí, bom, lá o negócio vai ser muito bom, porque uma referência em shopping center, ou tudo que faz é muito bem feito, ou do que eles fazem. Quando abrimos lá em São José, também foi um fiasco no final da história, porque não tinha ninguém no shopping. O shopping, no comecinho que abriram, tinha movimento, depois parou o movimento lá, e depois a gente entendeu que hoje o shopping é muito bom, tem muito movimento, mas a gente entendeu que um shopping novo precisa maturar. As pessoas não vão num shopping, vão na abertura, conhecem e não voltam, porque acho que vão naqueles que ela já tem alguma referência e está acostumada. Aí nós ficamos com o shopping São José também, lá dando prejuízo. Aí depois disso, em 2010... no comecinho de 2010, nós abrimos o Madeiro em Balneário Camboriú, já com o Ricardo Fernandes, que abri de sócio lá com ele, e que inclusive o Ricardo Fernandes ele hoje não trabalha conosco mais, meu amigão, ele é dono da Breton, lá em Balneário Camboriú, e da SCA, lá em Balneário Camboriú, e agora vai abrir a Breton aqui em Curitiba. Que é do segmento moveleiro. De moveleiro. Abrimos em 2010 lá, deu certo quando abrimos, por conta da temporada, que era em janeiro, e de março em diante também ficou dando prejuízo, porque não tinha mais movimento nenhum lá. Então nós tínhamos 5 restaurantes e 5 davam prejuízo, né? E fomos aguentando aquilo, fomos tocando. Até que no finalzinho de 2010 nós abrimos o Madeiro Cabral. E aí, aqui nós tínhamos mudado o Madeiro, que era Madeiro Prime Steakhouse em todos eles. E nós mudamos, porque tinha muito pouco movimento todos eles, nós mudamos para Madeiro Express. Express porque é rápido, Express porque é barato. E aí a venda aumentou 4 vezes. E na frente do McDonald's, né? Exatamente. E aí a coisa deu certo lá no finalzinho de 2010, aí respondendo a tua pergunta de por que eu deixei de ser madeireiro, nessa época o Madeiro aí tinha dado certo, e aí eu já tinha 5 madeiros e estava muito bem, e a madeira estava me incomodando um pouquinho pela falta de regras e legislação mais bem feita, e eu sendo madeireiro no norte do Brasil, sabe, me incomodava aquele negócio de que se falava muito que o madeireiro depredava a floresta, que fazia mal para o meio ambiente. Eu sempre fui muito ligado com o meio ambiente, eu adorava a floresta e o meu negócio não era aquilo. Mas ficou difícil de contar que, olha, a gente cuida, mas ninguém cuida. Enfim, a gente sabe o que? Eu vou só com o restaurante agora, eu vou deixar de ser madeireiro. E aí que de 2011 para cá eu só tenho restaurante. E hoje, né, o Madeiro soma 270? 275 restaurantes. 275, já vou até atualizar aqui. E são próprios, né, Bessa? Não são franquias. Em mais de 80 cidades, é isso? Em mais de 80 cidades do Brasil. Já deve ter subido esse número também, né? E aí o grupo inclui, né, o Restaurante Durski aqui de Curitiba, o Jerônimo Burger, o Madeiro... O Madeiro, o próprio, né, Madeiro, Ecoparada Madeiro. Ecoparada Madeiro. São aqueles nas estradas, exatamente. Né? Isso, nos containers. Não, essas são construções que têm 5 mil metros quadrados, que é uma coisa muito grande, é um complexo de restaurantes. Um complexo, tá. E o Dundee Chicken e Burgers. Exatamente, né? Exatamente. Tá. E bom, aí, Júnior, aí você já estamos falando, né, de um momento consolidado seu como empresário da gastronomia, né, principalmente dessa gastronomia, digamos assim, mais popular, mas é um popular mais pegada assim porque, né, o seu hambúrguer, ele é muito bom, né? Isso. Obrigado. Não sou eu que estou dizendo, só eu, né? A gente já provei muita gente, né? Eu acho que ele é reconhecido como um dos melhores mesmo, né? Enfim, com um sabor literalmente, né, diferente, né? Porque hambúrguer tem muitos na praça, né? Tem aos montes, né? Tem os tradicionais aí
Já dá para chamar o seu também de tradicional, porque já são aí alguns anos de experiência e tudo mais. E eu queria, essa talvez devesse ser a minha primeira pergunta aqui, mas eu vou fazê-la agora. Como é que está o Grupo Madeiro hoje? Tá muito bem, Bessa. Estamos muito bem. Tá tudo... a gente passou por um período muito difícil aí na pandemia, os restaurantes fechou tudo, mas enfim, o nosso plano sempre foi fazer um IPO. Nós estávamos com o IPO pronto, já precificado, com data para fazer a abertura do capital em maio de 2020. IPO é a abertura de capital na Bolsa de Valores. A abertura de capital na Bolsa de Valores. Era para nós ser feito em maio de 2020 na Nasdaq, nos Estados Unidos, em Nova York. A gente faria lá. E estava tudo pronto. Quando foi em março, cancelou tudo porque entrou a pandemia. E aí, então, Por que lá e não aqui no Brasil? Porque lá a precificação é diferente. Se nós fizer a abertura do capital, o IPO, lá nos Estados Unidos, nós vamos ser comparados com os players de alimentação fora do lar de lá e não daqui. E aqui no Brasil tem muito poucos. Na verdade, tem 3 redes no Brasil que tem capital aberto, sabe? Então, mas, assim, o valuation, a multiplicação do resultado do EBITDA, que é o lucro, mais ou menos o lucro do restaurante, não é exatamente assim, mas é outro multiplicador. Então, o valuation, o valor da companhia nos Estados Unidos seria o triplo do que seria aqui. E os investidores gringos, americanos, etc., que recomendaram, pediram, faça abertura em Nova York, que nós preferimos que faça nos Estados Unidos, Nova York. E lá tem regras muito mais duras para poder cumprir. Então, eles preferem que abra lá porque tem regras mais duras para você cumprir. Não é que dá para mentir muito, não é que dá para fazer muita coisa, alguma coisa errada. Não dá para maquiar resultado, nada se tiver lá. Então, por isso nós ia abrir lá nos Estados Unidos. Então, esse era o plano. Mas daí parou. O IPO cancelou lá por conta da pandemia. E de lá para cá não abriu mais a janela de IPOs, né? Então, a gente não fez. Mas nós somos registrados na B3. A gente é de capital aberto, mas não lançamos ações, não vendemos ações, mas o capital tem as informações do grupo. Então, na Bolsa de Valores, a gente cumpre com todas as regras da Bolsa de Valores e estamos esperando, se tiver uma janela que se fala, um momento que esteja bom e que o preço seja, faça sentido para a gente abrir o capital, lançar as ações, a gente lança as ações. Mas está muito bem. Enquanto isso... evidentemente a gente cresceu alavancando, emprestando dinheiro do banco. Nós temos um relacionamento muito bom com os maiores e melhores bancos do Brasil e eles sempre nos apoiaram e a gente não tem necessidade de fazer abertura de capital para pagar a dívida, a gente está pagando no fluxo sem problema nenhum. Certo. Porque a gente sempre, volta e meia sai na mídia, inclusive na mídia nacional, né? Grupo Madeiro fecha lojas, Grupo Madeiro renegocia dívida, Grupo Madeiro está em dificuldade, Grupo Madeiro isso, aquilo, outro. Ao mesmo tempo, você está aí abrindo lojas. Ultimamente, você fechou algumas unidades do Jerônimo, não é? Fechamos 2 unidades do Jerônimo no ano passado ainda, mas isso foi uma questão de mudança de hábitos em São Paulo. Esses restaurantes estavam no Itaim, em São Paulo, e nós temos ainda muitos Jerônimos e Madeiro no Itaim. Só que mudou muito o movimento do Itaim. O home office não voltou 100%. Empresas de tecnologia, empresas de marketing, por exemplo, grandes bancos, fundo de investimento, continua ainda em home office, ou não sei nem se voltam. Ou naquele esquema híbrido, né? Ou híbrido. Então, o movimento dessa região do Itaim diminuiu muito em relação a 2019. E com isso... Para todo mundo, né? Para todo mundo. E daí, com isso, fazia muito mais sentido nós fechar 2 restaurantes que estavam tendo resultado muito pífio, muito baixo. Não vale a pena, vamos tirar. Tiramos esses 2, melhorou para aqueles outros que estavam próximos e tudo bem. Mas foi um ajuste um acerto só de adaptação à nova realidade. Exatamente. Olha só, estou conversando aqui com o empresário Júnior Durski sobre... o teu cargo você se diz o quê? CEO do Madeiro? Eu sou CEO do Madeiro e chefe, né? Mas principalmente chefe de cozinha. Né? Exatamente, vamos falar disso também. A gente vai fazer um rápido intervalo nesse grande conversa de hoje aqui, conversando com o Júnior Durski sobre Madeiro, Jerônimo e as suas várias outras operações gastronômicas aí. E a gente volta em seguida. Fiquem ligados porque tem muito mais aqui com o Durski.
Você está assistindo Grandes por Bessa. Estamos de volta com Grandes por Bessa, a plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Exatamente, estamos de volta com Grandes por Bessa, hoje conversando com o empresário e chefe de cozinha, Júnior Durski, CEO do Grupo Madeiro. E olha só, a vinheta aqui do Grandes por Bessa, Júnior, diz assim, né, um programa feito para pessoas com muita personalidade. Você teve um episódio aí na sua vida recente em que você teve muita personalidade para bancar uma opinião sua que depois acabou te causando alguns problemas, né? Você falou muito aí da pandemia, dos efeitos dela para o grupo e tudo mais, e que foi aquela sua declaração que você falou, né, que realmente você endossou lá a posição do então presidente Bolsonaro, de que, né, que ele era contra o lockdown, porque isso ia ser um grande problema para a economia naquele momento, e você foi na mesma linha dele e tal, e aí isso foi muito explorado na imprensa e por outras pessoas também nas redes sociais. Teve gente falando, não vou mais no Madeiro, porque, né, poxa, um absurdo isso que ele falou. E parece que hoje, ou mais recentemente aí, você teria até se arrependido, né, de ter dado essa declaração. Eu queria aproveitar que você está aqui hoje, estamos frente a frente, que você dissesse se foi isso mesmo, né, se você realmente se arrependeu, se você falou aquilo no momento também assim que você estava ali pressionado, né, por problemas ali administrativos ou coisa assim. Esse é um assunto que não é fácil de
de conversar, porque tem os dois lados. O Brasil é muito polarizado, então isso não é muito fácil. As pessoas entendem da maneira com que querem, não como você fala, né? Mas eu sempre fui, como você falou, uma pessoa muito posicionada, sempre tive muita personalidade, sempre falei aquilo que eu penso. E vou continuar falando sempre aquilo que penso, porque eu acho que na maioria das vezes essa é a minha obrigação. A minha opinião pode influenciar pessoas e eu vou falar sempre que eu achar que deva. E eu, independente de endossar ou não do presidente Bolsonaro o que ele aconselhava naquele momento, não fazer lockdown, não por ele, eu votei nele, sempre deixei muito claro, e aí teve até uma outra conversa um tempo atrás aí que eu me arrependi de votar nele, não me arrependi em nenhum momento, se eu votei com convicção e ele fez um grande governo, para mim foi o melhor presidente que o Brasil já teve, então tá tudo certo. Essa é uma posição minha, pessoal, que eu acho que, tanto quanto eu respeito todas as pessoas que votarem em qualquer candidato, eu mereço respeito no meu candidato, enfim, acho que é isso. E quanto à declaração que eu fiz um post até no Instagram, tá até hoje no meu Instagram, então tá lá o post, que eu falei que eu achava que era uma loucura que tivesse um lockdown, que isso ia prejudicar muita gente ia falir, pequenas empresas principalmente iam entrar em falência, e principalmente conhecendo o meu ramo, a minha atividade de restaurantes, seria um caos, porque evidentemente se fecha os restaurantes o dono do restaurante não tem uma boa reserva financeira, provavelmente ele vai quebrar. Tanto quanto muita gente, milhões de pessoas iriam perder o emprego se fechasse toda a economia. Mas não era o seu caso naquele momento, né? Não era o nosso caso naquele momento, mas eu estava lá defendendo, fazendo o papel que eu sempre fiz na vida de, se eu puder ajudar alguém, eu vou ajudar e vou falar aquilo que eu acho para tentar influenciar para que não aconteça alguma coisa pior. Foi o que eu fiz. E as pessoas interpretaram diferente, ou não sei se interpretaram, tá lá ainda até hoje, se alguém quiser ver, foi o que eu falei, que eu achava que era uma loucura se fechasse todo o comércio. E, enfim, isso que aconteceu. E por outro lado, hoje, eu nem gosto de entrar muito nesse assunto, porque sempre dá discussão, sempre tem quem gosta, sempre quem não gosta. Já dizia lá meu avô, olha, quando quem tem comércio não tem muito lado, porque você tem que cuidar do teu negócio e atender todo mundo, e é o que eu sempre fiz, o que eu sempre vou fazer. Mas enfim, é isso. Agora, acho que a história vai dizer quem tá certo, quem não tá errado. Hoje tem muita conversa já dos dois lados, né? A favor, contra a vacina, continua esse negócio todo e sei lá. Acho que é vida que segue, isso ficou para trás, e a intenção foi ajudar pessoas que pudessem ter problema com o fechamento de toda a economia. Bom, e também eu acho que teve a repercussão que teve porque era você, né? Você já tinha, naquela época, isso não faz tanto tempo, né? Um nome forte, consolidado, e você pegou ali, né? Entrou assim na esteira daquela polêmica toda que estava na época, né? Você acabou externando a sua opinião e o chamado tribunal da internet, né, não perdoou, né? Aí as pessoas foram ali, quem achou quem não concordou com aquela sua declaração, né, acabou, né, você sentiu que teve isso, te trouxe algum prejuízo de alguma forma, assim? Não acho, e assim, mais do que achar, mais do que achismo, a gente tem muito estudo sobre isso, sabe? Nós temos restaurante no Brasil inteiro, praticamente no Brasil inteiro, em quase todos os estados do Brasil. Então, quando a gente olha a venda daquela época de estado por estado, e aí comparando com o ano anterior, para ver o que aconteceu, nós tivemos assim aumento de venda comparado com o ano anterior, um aumento de vendas no sul do Brasil, no centro-oeste, por exemplo, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em Cuiabá, no Mato Grosso, em Brasília nós tivemos.
E depois tivemos São Paulo, uma pequena diminuição da venda comparado com antes. Rio de Janeiro, uma diminuição maior. Porém, aí o maior same-store sales, que você fala, o maior aumento de vendas comparado com o ano anterior foi na Bahia, em Salvador. Depois Aracaju foi o nosso segundo maior aumento de venda. E se fosse isso, não deveria ser assim, né? Porque... E a Bahia, que é um estado hoje, já de alguns anos, administrado pelo PT. Exatamente. E lá aumentou muito a venda, sabe? Então, não tem nenhuma relação. Na terra, né? do acarajé, inclusive. Não tem muita relação. Não, né? Não. Ainda bem. Bom, mas aí, em paralelo a isso, né? Você fez alguns movimentos, você trouxe o Luciano Huck, né? Para ser seu sócio. Foi aí, né? Ele também fez... foi na época que você estava buscando investidores, não é isso? Já tinha investidores, né? Nós já tínhamos... Teve um fundo português, né? Americano, o Carlyle Group, é o nosso sócio na empresa, que é o sócio. É um dos maiores fundos de investimento do mundo, né? Mas antes dele não teve Não, antes dele não teve nada. Teve um grupo português? Um grupo português que quase ficou sócio, mas não ficou, que era exatamente do Banco Boa Vista, lá de Portugal. Isso. E que era... de um fundo de investimento que era sócio, o Banco Boa Vista de Portugal e o Bradesco aqui do Brasil. Era um sócio no fundo de investimento. E quando nós estávamos prestes a assinar o contrato com eles, para eles entrar como sócio, foi preso o dono do Banco Boa Vista lá de Portugal, porque teve um problema lá com o governo, alguma coisa assim, e ele foi preso. E com isso paralisou o fundo aqui. E aí depois o Bradesco comprou a parte acho que o Bradesco comprou a parte do Banco Boa Vista, mas isso foi, sei lá, um ano depois que resolveu lá. Então quase saiu, mas não saiu. Acabou não se concretizando. Exatamente. Tá, e aí você... esse grupo, esse fundo americano já está desde que... Ele está desde 2018. 2018. Início de 2018. Ele veio depois da entrada do Huck? Veio depois... Aliás, depois da saída do Huck, né? Porque o Huck ficou lá, o quê? Uns 2 anos? Ficou, se eu não me engano, quase 3 anos. Quase 3 anos. Eles vieram depois da saída do Luciano. Mas gosto muito do Luciano, cara. Muito A relação especial. Com ele ficou... Tá ótima. Preservada. Tá ótimo. Acho que ele ajudou bastante, acho que foi bom para nós, foi bom para ele, e a gente continua amigo e tá tudo certo. Mas ele decidiu sair por conta própria? Não, nós chegamos num comum acordo que o que ele podia ter ajudado já tinha ajudado, ele já estava, sabe, ele já tinha recebido aquilo que ele achava que estava bom para ele, então estava um momento bom da gente, sabe, resolver a situação. E nós não precisávamos mais dele, nem ele faria sentido ficar conosco mais. E o negócio dele, acho que é a comunicação, né? De qualquer maneira, ele é um grande influenciador, né? Ele é uma pessoa que tem muita voz e que é muito seguido aí, com uma rede social muito forte, enfim. Isso é normal no ramo, né? Se ele postar lá, né? Hoje eu fui almoçar no Madeiro, tal, poxa. vai, aumenta. Agora, eu lembro que uma vez eu participei da inauguração de um Madeiro no shopping... Vila de Mall, no Rio de Janeiro. Exatamente. Que foi quando ele entrou no grupo. Ele estava lá com a Angélica, Padre Fábio de Mello e tudo mais, né? Isso mesmo. Mas aquilo, mais do que levar as pessoas diretamente, quando ele colocava alguma coisa na rede, eu acho que era um posicionamento da marca, né? Porque o Luciano Huck está junto. Claro que isso melhorou vamos dizer, o respeito pela marca, a visibilidade da marca. Acho que isso foi muito bom. A loja está lá ainda? Tá lá também. Tá lá no Vila de Mall, tá muito bem. E é uma loja muito bonita, né? Pois loja... tá muito bem lá. Eu lembro que tinham vários curitibanos lá, inclusive, né? Isso. Você convidou e tudo mais. Olha só, então, e agora? 2023 já está na metade, né? A gente já está aí já caminhando para o final do ano, e o Madeiro, como é que hoje ele está posicionado, né? A gente já falou aqui do número de lojas, são 275 restaurantes, não só Madeiro, mas desses 275, quantos são Madeiro? São 190, em conta redonda, 190. 190, quer dizer... Depois tem Jerônimo, e a Parada Madeira e o Dante. Mas o Jerônimo que é o mais forte aí. Você chegou a abrir uma portinha ali no Miller chamada Vó Maria, né? Nós abrimos Vó Maria e também abrimos outra no lado, que era a sanduicheria do Júnior Durski. Isso. E nós estávamos testando esse mercado de fast food em praça de alimentação. E foi bem,
Estava bem a venda, bem para a praça da alimentação e margem de praça da alimentação, que é baixa. Na praça da alimentação a briga é muito mais por preço do que por qualidade. Sim. E aí então nós chegamos à conclusão que não valia a pena a gente brigar neste mercado de margem muito baixa. Entendi. E aí você decidiu encerrar então essas operações de... Exatamente. E a gente sempre fez isso, eu sempre fui inquieto, eu sempre estou procurando alguma coisa nova, dentro do nosso ramo agora, evidentemente, de alimentação, sempre procurando alguma coisa nova, alguma oportunidade nova, mas a gente sempre faz sabendo que se nós fizermos um teste e o negócio não for bom, ou que não dê, que o resultado financeiro não seja bom, a gente fecha. Tanto quanto se nós tivermos um restaurante que não esteja dando lucro, a gente fecha. Foi o caso desses 2 Jerônimos que nós tínhamos no Itaim. Olha, o lucro é muito pequeno, faz sentido nós manter? Não faz. Então fecha e vamos para frente e cuidar daqueles que estão dando lucro. Uhum. E Jerônimo hoje são quantos? O Jerônimo tem 90. 88, se eu não me engano, exatamente. Tá. E aí os demais são, né? O Parada Madeira. Já falou que é com o Parada Madeira, exatamente, o Chicken Burgers, exatamente. O próprio Dursk. Exatamente. Né? E os containers? Vão muito bem, então junto nesse número aí do Madeira, quando eu falei Madeira, no Madeira aqui também tem esses o aqui. Madeira Steakhouse e o que também Madeira foi uma Container. ideia muito inovadora. Inovadora, sua, né? Exatamente. Nós abrimos em 2014, nós estávamos vindo da praia de Guaratuba, que nós temos uma casa lá, e eu falei com a Ketri, poxa, queria tanto abrir um restaurante em rodovias, porque eu acho que tem uma necessidade, tem até operações boas em rodovia, mas não são conhecidas ou reconhecidas para quem viaja, porque não é uma marca conhecida, né? E aí que eu falei, poxa, queria abrir um restaurante na beira da estrada. Ela disse, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer em container, porque tem tudo a ver com a estrada, tem essa ligação de caminhão, container e tal. E daí que ela fez o projeto do Madeira Container em 2014, e nós abrimos o primeiro aqui em Campo Largo, ali no posto Quinta, em Campo Largo, que foi o primeiro. O segundo foi lá em Palmeira, no mesmo ano, em 2014. E foi um sucesso tremendo, até hoje, né? E você tá. E lá em Balneário tem um. Lá qual é o. Lá em Balneário nós temos 2 Madeira Steakhouse, um na Avenida Atlântica e um no Shopping Balneário, né? Tem 2. E também tem 2 Jerônimo. Um Jerônimo na Avenida Atlântica e um no Shopping Balneário. E em Itapema tem um Madeira Container. Itapema tem também. Tem um Madeira Container. Aqui em Curitiba tem um Jerônimo, né? Na Praça Espanha. Não, tem mais. Tem na Praça Espanha, tem no Miller, tem no Palladium, tem no Shopping Estação. Nossa, eu tô desatualizado. Tem no Shopping Estação. É verdade. Né? Não, é que eu no Shopping Curitiba eu moro na região da Praça Espanha, né? Ou Praça da Espanha. Então eu vejo que ali já foi o Madeira Sports Bar, né? Isso. Depois virou Jerônimo. Isso. Né? É verdade. E aliás, é um sanduíche muito bom. Eu sou um cliente aqui do Madeira. Quase todo final de semana a gente pede lá em casa e tal. Olha só, e aí você, esse fundo americano, o Carlyle Group, né, que entrou em 2019, esse grupo com a entrada dele é que você manteve essa estratégia de expansão, né? Exatamente. Do grupo. Exatamente. Que deu essa segurada, digamos assim, né, nessa questão de renegociar dívida e tudo mais, né? Quando o Carlyle entrou, o plano de ter vendido uma parte, o Carlyle tem um pouquinho mais de 30% do grupo. Quando nós vendemos para ele, nós recebemos, com o dinheiro que ele pagou, nós pagamos todas as nossas dívidas e ficamos com 0 dívida. E aí o plano era, depois da entrada do Carlyle, continuar crescendo, financiando no banco o crescimento. Primeiro que tinha a geração de caixa nossa que faria, digamos, a metade da expansão que nós queríamos, e daí ia financiando no banco para poder fazer um crescimento maior, e nós sempre fomos uma empresa de crescimento, e aí fazer um IPO para poder deixar maior e fazer uma expansão maior ainda. Nós fizemos a cozinha central lá em Ponta Grossa, exatamente usando parte desses recursos. Na cozinha central em Ponta Grossa é onde a gente faz todos os produtos que a gente serve nos restaurantes.
Nós temos lá um investimento dessa de se atualizar quase R$1 bilhão de investimento na Cozinha Central. Na época, se eu não me engano, foram 700 milhões, né? 700 em dinheiro sem corrigir. Isso. Sem corrigir, então... Que, aliás, eu nunca estive lá, mas a gente passa, né? Quando vai para Ponta Grossa, vai para o interior do Paraná, você passa... Tá logo ali próximo da Heineken, né? Isso, ali isso mesmo. Isso mesmo. Mas quem já foi, colegas meus que já foram lá visitar, dizem que é uma estrutura assim de primeiro mundo, né? De fato é uma estrutura de primeiro mundo. A gente vê os caminhões ali todos enfileirados ali. Que a logística é nossa própria também. Nós temos lá 60 caminhões que são bitrens, né, com 2 carretas que fazem a entrega dos produtos no Brasil inteiro. E quando nós estávamos fazendo esse IPO, ia fazer o IPO em Nova York, veio os analistas dos bancos que estavam nos assessorando lá dos Estados Unidos, e veio 7 bancos diferentes olhar o que nós tínhamos e todos eles falaram: não existe no mundo, no ramo da alimentação fora do lar, o que vocês construíram aqui no Brasil, que uma rede de restaurante que tenha uma cozinha central que faz tudo o que serve no restaurante. E quando eu fiz a Cozinha Central, a ideia sempre foi ter mais qualidade e controlar a qualidade. Então eu queria fazer um hambúrguer porque eu sabia que o hambúrguer ia ser mais usado a melhor carne, a mais fresca e com menos gordura do que se usava no mercado. Para você ter uma ideia, a norma brasileira permite colocar até 25% de gordura no hambúrguer. E nós colocamos entre 15 e 18 de gordura. E o que aconteceria se eu colocasse 25 ao invés de 15%, por exemplo? Ia acontecer 2 coisas. Primeiro, ficaria mais gostoso, porque gordura tem mais sabor do que a carne, então ficaria mais gostoso. E segundo, nós ganharíamos mais dinheiro, porque gordura custa R$12 o quilo e carne custa 35. Mas ficaria mais gostoso, mas ficaria menos saudável. Eu nunca quis esse menos saudável. Eu queria gostoso, saudável e gostoso. Antes tinha umas propagandas aí no outdoor, você deve lembrar, em Curitiba, saudável e gostoso. Tanto quanto nós usamos menos gordura do que você usa no mercado, como o nosso alface, tomate e hortifruti são orgânicos. No Brasil inteiro a gente faz... são alface, hortifruti orgânicos. A gente não usa nenhum tipo de conservante no nosso hambúrguer, zero, nenhum tipo de conservante no nosso pão. Então, sabe, esse lado de ser saudável sempre foi a minha vontade, e por isso nós fizemos a Cozinha Central. Legal. Que e pelo fato de estar próximo aqui de Curitiba, inclusive você vai 2 vezes por semana lá? Eu vou pelo menos 2 vezes, vou 2 ou 3. Eu sempre digo, lá é o meu Madeiro Land, né? O meu Madeiro... Porque se ela tivesse, sei lá, no outro estado, mas um pouco mais longe, já seria um pouco mais difícil. Né? Seria mais difícil. Apesar que você tem um avião, né? Tenho. Que você mesmo pilota, inclusive? Não sou eu que piloto. Eu pilotava enquanto eu morava na Amazônia, aviões menores. Aí depois que virou jato, eu não pilotei. Ah, é? Não. Jato eu não pilotei, e eu parei com tudo aquilo que tinha de risco, moto, avião, essas coisas eu parei com tudo. Com 5 filhas não dá pra brincar, né? Não. Acho que a Kathleen chegou ali também. 5 filhos, 8 mil empregados, eu tenho uma responsabilidade de... E 2 netinhas, né? 3 netinhas. 3 netinhas. Isso, Martina, Olivia e a Sofia. Tudo mulher. Tudo mulher. Você você não sabe fazer filho. Não. Bom, mas são muito queridos, assim. Sim, eu conheço suas filhas, acho que todas aqui, talvez menos a Cecília, né? Que foi a raspinha do tacho aí. Bom, e é da fábrica de Ponta Grossa que sai para todo o Brasil, para essas 275 lojas? Para todo o Brasil, sai de Ponta Grossa. E a fábrica de Ponta Grossa tem uma capacidade para fornecer para 500 restaurantes. Então ela já está pronta para fornecer para 500 restaurantes. Só para nós. Só para vocês. Só para nós. Então por isso faz muito sentido o crescimento e essa expansão, porque nós já temos a fábrica pronta para fornecer para 500 restaurantes. E isso vai trazer uma margem melhor ainda, porque nós vamos otimizar mais a produção, né? Os custos. Você falou que hoje está com 8 mil e quantos funcionários? Quase 8 mil. Quase 8 mil. Quase 8 mil. Isso... isso distribuído aí em todos os restaurantes. 275. Exatamente, né? Mas na Cozinha Central nós temos mais ou menos 700 pessoas, e aqui no administrativo... Tudo CLT? Todas são CLT, nós não temos PJ. Olha só. A gente não tem PJ. É uma empresa
bastante, se for comparar aí com, sei lá, grandes companhias aí, né? Talvez até bancos, não sei, né? Alguns bancos, esses bancos um pouco menores, né? Não estou falando aí de um Bradesco, nem de um Itaú e tal, né? Mas que deve ter muito mais que isso. Mas é um número de respeito. Pois é, e você sabe que tem umas particularidades que todos os meus empregados têm o número do meu telefone. Esse telefone que eu tenho aqui na mão. Todos eles. Todos. Tanto quanto... Eles têm o seu. Eles têm o meu celular. Todos eles têm. Tanto quanto se puser no Google celular chefe Júnior Durski, dá o número do meu celular. Se for no Madeiro, a hora que você for no Madeiro, pegar o cardápio do Madeiro Steakhouse e olhar na contracapa, na de trás, tem lá críticas e sugestões, chefe Júnior Durski, 41 99696 9000. Que é meu telefone, você sabe que o meu telefone tem esse número, quando você me liga é nesse aí. Eu não tenho secretária e eu divulgo muito o meu telefone exatamente porque é minha responsabilidade ouvir o cliente. E só voltando rapidamente aqui naquela história ali, quando você deu aquela declaração contra o lockdown, o fato de, né, você sempre divulgar teu celular e tal, você teve que bloquear muita gente ali ou não? Eu só bloqueei quando me ofendia, assim, batia sabe? Sabe, ó, vagabundo. Pô, cara, você o que você sabe de mim me chamar de vagabundo? Eu trabalhei minha vida inteira e muito duro, né? Então daí eu bloqueava, porque eu não quero conversar, não quero me explicar, né? Então, só nessas situações. Só nos casos mais radicais. Eu acho que você está certíssimo, né? As pessoas, às vezes, querendo nos criticar, né? Passam dos limites, né? E vão para o lado pessoal e tudo mais. Mas olha só, eu acho que a história do Grupo Madeiro, independentemente de momentos pontuais em que ele esteve assim um pouco mais, eu não vou dizer em crise, né? Porque tudo que você falou aqui, não dá para a gente dizer que o Grupo Madeiro está em crise ou já esteve em crise. Eu acho que teve também muito, até porque, né? Claro, você pegou uma pandemia, né? Lógico. A pandemia aí, ela foi cruel com muita gente, não só com as pessoas que perderam suas vidas, né? Essa foi a crueldade maior aí da pandemia, com as próprias pessoas que morreram em decorrência da Covid, com as famílias dessas pessoas. Tem gente morrendo de Covid ainda hoje, né? Felizmente muito menos, em número muito menor, mas infelizmente, por outro lado, ainda tem gente perdendo a vida por causa da Covid, mas enfim, você pegou esse turbilhão todo aí e no momento em que você estava buscando investidores para o grupo, não é isso? Tanto investidores do ponto de vista de fazer um IPO e lançar as ações, e aí são muitos investidores que viriam, né? Então, com essa abertura de capital. Mas assim, atrapalha, porque minha família ficou chateada, né? Meus empregados ficavam chateados. Poxa, será que o Madeiro vai ter problema? Será que não vai ter problema? A gente sabia que não teria nenhum problema, tanto quanto os bancos que trabalhavam conosco, que são aí os maiores, BTG, Bradesco, Itaú, sempre tiveram conosco. Olha, tá tudo bem, tudo certo, então, mas faz parte, né? Faz parte. Tanto que quando começou a pandemia, quando começou o lockdown, começou a fechar, nós colocamos, seguindo a recomendação da auditoria que faz a nossa, eu não lembro se era alguma das 4 Big Four, a gente muda de vez em quando dessas auditorias, recomendou que nós colocasse uma nota na Bolsa de Valores, porque nós estávamos capital registrado. Olha, se a pandemia permanecer por muito tempo e os restaurantes fechados, pode ser que nós não vamos poder honrar os nossos compromissos financeiros. E nós colocamos a nota, que era evidente, né? Olha, se não abrir mais os restaurantes, nós não vamos poder pagar a conta. É isso, né? Então, depois Isso não era só o Madeiro, né? Depois todo mundo. Então, mas se tirar do contexto isso, né? Tipo, tá declarando que tem problema. Não era o caso, mas enfim. Tá Júnior tudo bem. Durski, olha só, que bom que tá tudo bem, fico feliz, né? O Madeiro é uma marca paranaense aí que orgulha, né? Os paranaenses. Eu acho que a gente tem que ver por esse lado, né? Você hoje emprega aí quase 8 mil pessoas, 8 mil famílias, enfim, uma boa parte delas, né, 5.400 aí moram em residências próprias, não pagam nada, segundo você nos contou, né? E o Madeiro vai seguindo aí a sua trajetória. Quero te agradecer mais uma vez por ter aberto esse espaço aqui na sua agenda, que eu sei que é bastante corrida,
para estar aqui, para bater esse papo com a gente, com os nossos ouvintes aqui do Grandes por Bessa. Muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigado a você pelo convite, Bessa. É um prazer estar contigo sempre. E assim, eu tenho uma admiração muito grande pelo teu trabalho, muito respeito. Você sempre foi uma pessoa que foi referência no nosso estado, se não no Brasil. Poxa, que nada. Muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou aqui pelo YouTube da Jovem Pan, também pelo 107.1. A gente fica por aqui, volta no próximo sábado. Um ótimo final de semana a todos vocês. Grandes por Bessa. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News. De volta sábado às 11 horas da manhã.